Fala galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer aí fogos de artifício, né, no nosso especial de fim de ano. E aí a gente vai utilizar dois plugins para fazer isso, que é o Heteroptera e o Anemone. Então, vamos para o vídeo. Então pessoal, esses são os dois plugins que a gente vai utilizar nesse vídeo, que é o Anemone e o Heteroptera, que eu falei para vocês. E o link para baixar eles vai estar aí na descrição, mas se vocês quiserem, vocês podem ir só no Food4Rhino e pesquisar pelo nome e etc. também. Eles são bem fáceis de baixar e instalar. Se você não lembra como que instala plugins no Grasshopper, eu vou deixar linkado aqui no card o vídeo que eu falo sobre isso. E caso você não se lembre sobre o Anemone, a gente falou dele em um outro vídeo, né, o vídeo nosso sobre loops. E aí eu vou deixar linkado aqui no cards agora também, para vocês verem. Então, eu já estou aqui no Grasshopper e hoje a gente vai fazer, né, fogos de artifício. E aí a gente vai usar o Anemone para fazer um loop e aí criar a animação, né, desses fogos de artifício. Então, qual que vai ser o primeiro loop que a gente vai ter que fazer, né? Se vocês lembram lá da nossa aula do Anemone, para a gente começar e iniciar o loop, a gente precisa desse componente, loop start e loop end. A gente conecta eles, né? Que aí eles começam a funcionar. E aqui a gente tem o data to loop, né? Que vai ser o que vai funcionar dentro do loop. Aqui a gente tem a quantidade, né, de loops que a gente vai fazer. E aqui a gente tem um botão para ativar ou desativar, né, para reiniciar o nosso loop. Então aqui a gente pode colocar o botão, a gente pode colocar aí 40, a gente pode colocar aí 40 interações, né, para repetir. E aí aqui no Data to Loop, a gente vai colocar dois aqui, né, a gente tem que colocar aqui e aqui para funcionar. E aí a gente vai colocar dois inputs aqui que a gente vai loopar aqui no nosso loop, né? Então, a primeira parte que a gente vai fazer vai ser a parte em que o fogo de artifício sobe, né? E aqui eu estou desenhando propositalmente não em linha reta, porque é exatamente o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer um ponto que vai subindo com uma aceleração e essa aceleração vai variar, né, ao longo do caminho, não vai ser uma aceleração constante em linha reta, né? Então a gente vai variar a direção e essa velocidade desse fogo de artifício subindo, né? E aí a parte aqui em cima, que depois a gente vai fazer outro loop, vai ser a parte em que explode e aí a gente tem aquele fogo de artifício, né? Então, beleza. Então, nessa parte aqui, a gente pode colocar um ponto, que é o que a gente vai criar para a gente poder fazer esse caminho. E a gente vai colocar ele aqui para loopar aqui dentro. E a gente vai colocar um vetor. E aí esse vetor pode ser na direção Z, né, para subir para cima. E a gente pode colocar aí um valor de 2, por exemplo, mas aí a gente pode variar isso aqui depois. E agora a gente está loopando aí esses dois aspectos, né? E aí agora o que a gente vai fazer é conferir uma aceleração para esse ponto que vai para variar esse caminho dele, né? E aí é agora que a gente vai usar o Heteroptera, né, que é o outro plugin que a gente está utilizando. Está por aqui, mas eu vou só clicar no componente que a gente precisa, né, digitar. E aí eu quero um componente de random vector, né, que é para ele me dar um vetor aleatório, né, que é random vector. E aí eu vou criar uma lista de vetores aleatórios e que tenha o mesmo número de interações. Então eu vou pegar aqui o meu contador de interações, né, a quantidade de interações. Vou colocar aqui. E aqui no length é importante que a gente coloque um vetor bem pequeno, né? Que seria aqui um domínio, né, do tamanho do length, que é a variação do menor para o maior. Então a gente pode colocar um construct domain e aí a gente pode variar ele de 0.1 negativo até 0.1 positivo, ok? E beleza. Agora a gente tem uma lista aqui
com os nossos vetores. Então vamos colocar aqui. E antes que eu me esqueça, né, eu vou colocar aqui o bifocals, que é para vocês verem os componentes que eu estou pegando. E aí aparece aqui, vai ficar mais fácil vocês visualizarem, né? Então, beleza. Agora a gente tem aqui. E aí, por interação, eu quero pegar um desses vetores aleatórios e somar ao meu vetor existente. Então, eu vou pegar um list item, vou conectar aqui, e aí a nossa lista aqui, né, vai ser equivalente ao contador de interações, né, que ele vai rodar isso aqui por interação, ele vai mudando, e aí ele vai pegar um da lista em cada uma das interações. E aí agora a gente vai adicionar o nosso vetor aqui existente a esse vetor aqui que a gente acabou de criar dentro desse domínio, né? E aí agora ele cria um terceiro vetor, que vai ser justamente o vetor que a gente vai utilizar para mover o nosso objeto, né? O nosso ponto aqui. Então, a gente pode colocar o ponto aqui de novo. E agora, você vê que na primeira interação ele está movendo levemente para algum lado e para cima, exatamente como a gente quer. E aí agora a gente pega isso aqui e coloca para lupar aqui, que é o nosso ponto. E este aqui, que é o nosso vetor, né, que é isso aqui, a gente pode colocar um vector, que é só para garantir que ele vai continuar sendo sempre um vetor. E a gente pode colocar aqui. E aí vocês podem ver que ele já está fazendo um movimento aqui, um pouquinho para esse lado. E aí o legal, né, do Heteroptera é que se você atualiza, ele cria um novo vetor e aí ele lança para um outro lado, né? Então a gente vai ter o lançamento do nosso fogo de artifício para lados diferentes. Beleza? Ok. Agora a gente tem que gravar essa informação aqui, né, que é os pontos, que é justamente para criar esse caminho, né, criar esse caminho do nosso fogo de artifício, né, da cauda do fogo de artifício. E aí vocês podem utilizar esse componente de Data Record, que é o componente aqui do Grasshopper, mas eu vou utilizar um customizado, tá? Feito em Python, faz basicamente a mesma coisa, mas com algumas vantagens. Eu vou pegar ele aqui rapidamente em um outro arquivo, e aí vocês só vão ver ele aqui na minha tela, mas eu vou deixar o link para ele ser baixado na descrição e também o link da pessoa que fez esse componente postou lá no fórum do Rhino, tá? Bom, então é esse componente aqui, tá, galera, que é feito em Python Script e ele tem todos esses inputs aqui. O X é o que a gente vai utilizar para loopar, né, que é o data to record aqui do nosso data recorder. Então a gente pega aqui o nosso ponto. Aqui a gente tem um toggle para ativar ele, que é bem legal também, então a gente pode deixar em true. E aqui um botão para resetar a gravação, e a gente pode utilizar o mesmo de começar o nosso loop. E aqui a gente tem um limite, né, de gravação de itens. E aí aqui a gente pode colocar a nossa quantidade aqui de repetir com mais um, né, que geralmente é o que a gente utiliza. Então a gente pode colocar um addition. E aqui, ó, a gente pode colocar um. E beleza, a gente já tem aí o data recorder. E aqui a gente vai utilizar uma polyline, que é para fazer o caminho a partir dos pontos, né? Então vamos ver se vai funcionar agora, né? E beleza, a gente já tem aqui a trajetória do nosso fogo de artifício, né? Bom, agora a gente precisa criar um outro loop que vai servir para fazer a nossa explosão dos fogos de artifícios. Então a gente pode pôr um loop start
e um loop end também. Pode colocar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai criar uma condição, que é para quando ela atinge, né, essa condição, esse loop aqui vai começar. E qual que vai ser a condição? A condição vai ser algo muito simples, vai ser quando esse contador de interações se equivaler a exatamente a quantidade de interações que a gente colocou aqui. Que é basicamente quando terminar, né? Que aqui ele vai dar true. A gente vai fazer um dispatch, que é justamente para fazer o item trocar de lugar aqui, né? Como true ou false. E a gente vai utilizar esse ponto final aqui da nossa geometria. Então, a gente tem nosso ponto aqui, porque ele está no último interação já. E aí, a partir desse ponto, a gente vai fazer uma esfera, que vai ser para poder criar os vetores de forma esférica, né, a partir daquele componente de Evaluate Surface, vocês vão entender já já. Então, a gente coloca aqui, ele cria essa esfera, e agora a gente precisa pegar os vetores que estão tangenciando, né, não são os vetores normais a essa esfera, né. Então, a gente vai fazer um populate geometry, colocar aqui. A gente pode colocar um seed aqui também do Heteroptera, né, para variar, seed generator. E aí, um contador aqui da quantidade, né, para a gente colocar menos ou mais fogos saindo da nossa explosão. E aí a gente precisa do Evaluate Surface, que é para pegar as normais à nossa superfície. Só que aí a gente precisa dos pontos mapeados em U e V da nossa superfície, né? Então a gente pega o Surface Closest Point, a gente pega esses pontos e essa superfície, ele me dá os mapeamentos em U e V. A gente pode conectar aqui e aqui. E aqui agora me dá os planos, né? Só que o que a gente quer é os vetores normais, que é justamente isto aqui. Pode pegar isso aqui e colocar aqui. Beleza. Então, a gente tem os nossos vetores, que a gente vai loopar, e a gente tem os nossos pontos, né, que vão sair aqui da nossa geometria, né? Então, a gente pode conectar aqui e aqui, né, no caso, nesses pontos aqui. E aí, beleza, a gente tem agora que fazer o nosso loop. A gente pode pôr alguma coisa como 40 interações e colocar um botão. E beleza. E aí o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Aqui nesse caso, o que acontece? Quando a gente tem a nossa explosão, o nosso item ele faz primeiramente essa curva, né? As nossas explosões que a gente vai fazer posteriormente, mas ele tem uma desaceleração, né? Ele explode muito rápido e aí chega, ele vai bem devagar crescendo. Então, a gente precisa criar uma desaceleração aqui desse vetor. E para fazer isso é bastante simples. O que a gente vai fazer é multiplicar esse vetor por um fator menor do que 1. Então, a gente pode pôr 0,95. E aí, a cada interação, esse vetor ele vai diminuir de tamanho, né? E aí, isso vai criar essa desaceleração. Aqui, né, se vocês quiserem, vocês podem unitizar os seus vetores, mas eu acredito que não é um problema também se não for o caso, mas eu vou colocar aqui só para garantir. E beleza, aí por interação ele vai diminuindo esses vetores, e aí
aqui o que sobra para a gente são só os pontos que a gente precisa mover, né? E aí aqui a gente pode só, por exemplo, fazer um addition, se eu não me engano. E aí a gente pode conectar aqui. Aí vocês podem ver que ele já move já. E aí a gente pode loopar esses pontos e esses vetores, que ele já cria aí uma explosão, tá vendo? E aí ela vai ficando cada vez mais lenta, né? Você pode perceber que começa rápido e vai ficando mais lento. Essa é a lógica da nossa explosão. E a gente pode colocar aqui para gravar, só para ver como é que está os nossos vetores, né? Então, a gente pode colocar isso aqui. E a gente pode colocar isso aqui. E esse botão para resetar aqui. Então, se a gente colocar aqui, ele está criando desse jeito, mas é porque a gente precisa dar um graft na nossa lista, provavelmente. Então, a gente pode dar um graft, conectar aqui e vamos resetar. E aí, beleza, agora ele já criou a nossa explosão, só que aí, né, eu vou adicionar uma firula, né, a mais, que é justamente para poder conseguir fazer isso aqui dar uma curvada, né? Porque ele está uma explosão muito linear e isso está pouco realista, né? Então, beleza. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar esses vetores aqui, ó, antes de antes de criar aceleração no ponto, né? Antes de mover o ponto. E a gente vai desconstruir o nosso vetor. E a gente vai brincar agora com os valores de x e y, né, do nosso vetor. Então a gente pode dar um deconstruct, aliás, um vector xyz, que é para criar um novo vetor depois que a gente fizer as modificações. Então o z a gente conecta normal, aliás, é o contrário, o x e o y a gente conecta normal, e o z, que é justamente a altura, né, e a gente vai criar uma modificação aqui. Então a gente pega aqui e conecta aqui. E agora a gente vai criar essa modificação. O que a gente vai fazer, né? A gente vai criar um graph mapper, porque o que a gente vai acontecer? Quando a interação rodar, a gente vai criar um negócio que vai seguir, né, o graph mapper, né, um número que vai seguir aqui o graph mapper, e aí ele vai gradativamente diminuindo, né? Então ele vai criar essa impressão da nossa curvatura de acordo com as interações. Então a gente pode colocar aqui um graph mapper linear, só que desse jeito aqui, ó. Beleza? E aí a gente vai criar um remap number, que é para sempre garantir que isso aqui vai ficar de acordo com o número de interações, tá? E a gente pode dar um construct domain. A gente vai pegar um bounds. E aí a gente vai colocar aqui, ele vai criar um domain de 0 até 40. Não, 40 até 40, então vamos colocar aqui 0 até 40. A gente vai colocar aqui com source domain. E o valor aqui da interação, a gente vai colocar em value. E aí ele vai estar remapeando esses valores de 0 até 1, né? De 0 até 40 para de 0 até 1. E agora ele conecta aqui e ele vai rodar esse gráfico aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Ele vai pegando os itens desse gráfico. Como a gente tirou os vetores em Z, né?
ele está fazendo isso no mesmo plano. Beleza. Agora a gente vai pegar esses valores aqui e brincar com esse valor de z aqui. Só que o que acontece, né? A gente precisa multiplicar esses valores também por uma aceleração que seja equivalente aqui também, né? Porque ele está desacelerando aqui. Então, a gente precisa fazer isso aqui e aqui também. Então, a gente vai subtrair, né, esse valor de z por esses valores aqui. E aí a gente precisa criar essa desaceleração por meio de uma divisão. E a gente vai dividir pela interação. Então a gente tem aqui a nossa interação número 40. A gente tem o nosso valor aqui, né? Então a gente divide esse por esse. Então, tá? E aí a gente vai multiplicar pelo z aqui. E a gente vai subtrair aqui. E vamos conectar aqui. E agora vamos ver o resultado. Bom, tem alguma coisa que eu preciso consertar aqui. Ah, sim, acho que eu sei. Lembrei aqui o que é, acabei de ver. A gente precisa criar um series aqui, ó, a partir deste número, que aí ele vai criar uma lista de 0 até 40. E aí, em cada uma das nossas interações, a gente vai dividir isso aqui. Então, a gente vai dar um... Parece que é a mesma coisa, mas a gente vai dar um reverse aqui nessa lista. Então, a gente pega cada uma das interações. Aqui ele está trocando, né? Aqui, então, tem que ser o total de interações para criar os fios. E beleza. Agora, ele está criando aqui a nossa divisão. E beleza. Vamos testar. Tá. Então, eu vou só trocar isso aqui de novo, que eu acho que é esse aqui que está errado. E vou desconectar isso aqui. Vamos testar novamente. Vamos limpar isso aqui, né? Não, já está automático, né? Então, vamos lá. Ah, sim. Esse multiplicação aqui não tem, tá, pessoal? Tô tentando lembrar aqui como que eu fiz. Eu acredito que seja só com esse aqui. Vamos testar. Ah, sim, encontrei. Depois de um tempo eu encontrei o erro aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, a gente está pegando o vetor e está lupando esse vetor aqui, ó. O que a gente precisa fazer é lupar esse vetor. Então é por isso que estava com um comportamento estranho aqui com o GraphMapper, né? Que estava tentando trocar para ver se ele estava fazendo da forma convencional. Mas a gente está lupando o vetor antes de fazer essas modificações, então ele está só começando com esse efeito, entendeu? Então a gente precisa trocar esse vetor aqui para cá e testar de novo. E aí, como vocês podem ver, ele já está apresentando o comportamento aqui para baixo, só que ele está muito radical, né? Muito
Está subtraindo provavelmente valores muito grandes aqui da nossa geometria. A gente pode fazer é tentar ajustar isso de alguma forma. Então, a gente poderia aumentar esses valores aqui, talvez. Então, aqui a gente tem a divisão que a gente vai fazer. Se a gente multiplicar, aliás, a gente precisa diminuir, né, esses valores. Se a gente dividir isso aqui por valores um pouco maiores, então eu vou criar uma expressão aqui e a gente vai testar. Ok. E aí agora finalmente já está mais equilibrado, né? Vocês podem ver que agora está bem mais parecido, já fazendo essa curva aí da explosão. E aí, como vocês podem ver, quando chega em determinada interação, ele começa simplesmente a ficar muito lento e não ter nenhuma vantagem. Então, eu recomendo que vocês parem aí, sei lá, na interação 80, vou testar aqui. Me parece que pode ser até menos que isso. Vou colocar 50 interações. Beleza, acho que está razoável. Pô, 40 tá bom. E beleza, né? Ele fez aí pra gente. Ok? E aí agora a gente precisa terminar aqui para criar o efeito subindo e fazer ele com cores, né? Fazer um gradiente de cores aqui. Bom, então a gente tem que fazer a nossa regra aqui funcionar para ativar isso aqui. Então a gente pode pegar esse toggle e ativar ele quando ele estiver no true aqui, né? Então a gente pode colocar este button aqui. E isso daqui a gente pode conectar este aqui. E beleza. Bom, agora já está aqui, né? Vai dar um reset. Vamos ver se vai funcionar. Então, estava sem visualizar aqui, né? Vamos resetar de novo. Pronto, aí está o nosso fogo de artifício. Vamos agora colocar o gradiente de cores, né? Para ficar mais bonito. Então, vamos apagar isso aqui para não ver esses pontos, né? Para não ver nada disso. Eu dei bake aqui sem querer, espera aí. Tá. Então, esses pontos aqui. Vamos pegar essas curvas aqui, que tá aqui. Tentando achar esses pontos, acho que eles estão aqui. Assim fica mais legal, né? Beleza. Agora a gente vai explodir essas duas curvas. A gente pode colocar isso aqui. Ok. Pode explodir aqui. A gente vai pegar o length dessas listas, né? Então, list length. E a gente vai criar um gradiente de cores. E vamos criar um series a partir desse length. Colocar aqui. E um custom display. Então, custom preview, aliás, sempre me confundo. Custom preview. Coloco aqui e aqui. Vamos ver se está funcionando.
Ok, tem alguma coisa não funcionando muito bem. Ah, sim, é porque os valores eles não estão remapeados aqui nesse Tzinho, porque isso aqui funciona como um 0 até 1, né? E aí a gente tem duas estratégias que a gente pode fazer. A gente pode remapear, ou a gente pode pegar aqui em bounds, que é com os tamanhos aqui. E aqui vai dar mais trabalho, então vamos só remapear os valores, colocar aqui em bounds, com o source também, o target é de 0 até 1, que agora ele já vai estar seguindo as cores desse gradiente de cores. Bom, agora aqui a gente pode alterar, se vocês quiserem, pode pôr esse rosa aqui, que talvez seja o mais condizente, porque o meio geralmente é mais claro. Então a gente pode colocar aqui talvez um branco, quer dizer. Beleza. Acho que assim está mais condizente como é lá, né? Porque aqui explode e aí ele vai escurecendo a cor. Mais ou menos assim, né? Beleza, e aí agora a gente pode brincar aqui, ó, e ficar aí lançando os nossos fogos de artifício. Então é isso, podem mudar as cores aí, variar isso aqui um pouquinho, talvez, para fazer a trajetória ficar mais diferente. Vocês podem alterar esse gráfico aqui também, vai dar um resultado diferente. Tá vendo? Se a gente fizer o oposto, vamos ver o que acontece. E acho que ele fica mais sem graça, na minha opinião. Mas enfim, vocês quem sabem aí podem alterar aí, eu vou deixar essa definição para download lá no drive do canal. E por esse vídeo é isso, galera. Falou! Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí, que é muito importante para ajudar a divulgar o canal, espalhar o Grasshopper e o Rhino pelo Brasil. Feliz 2021 e até o próximo vídeo.